O rádio chiou, engolindo a melodia sertaneja que mal se arrastava entre as montanhas. O ponteiro do relógio no painel marcava 2h37 da madrugada e o diesel roncava monótono sob os meus pés. Há 25 anos, a boleia era minha segunda casa. Cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos que já viram o Brasil de ponta a ponta e um cansaço que a idade acumulava em meus ombros. Mas essa noite, a fadiga era diferente. Não era física, era um pressentimento. Eu vinha da Serra do Cafezal, na temida BR-116, em direção ao sul. A carga era pesada, de eletrodomésticos, e a neblina, uma velha conhecida daquela serra, começava a dançar entre os pinheiros, densa como algodão, engolindo as luzes do meu caminhão a poucos metros. Eu já enfrentei tempestades, atoleiros e até mesmo um assalto frustrado perto de Curitiba, mas a Serra do Cafezal tinha uma reputação. Uma reputação sussurrada de boca em boca nos postos de gasolina entre um café amargo e outro. Lendas de desaparecimentos, de freios que falhavam sem razão e, claro, da noiva. Os faróis do meu Scania cortavam a névoa, mas pareciam apenas arranhar a escuridão. O silêncio dentro da cabine era quase absoluto, quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo tic-tac irregular do limpador de para-brisa, que lutava para varrer as gotículas que se acumulavam. Eu apertava os dedos no volante, os nós dos dedos brancos. A cada curva, a visibilidade diminuía. Os caminhões que vinham no sentido contrário surgiam do nada, fantasmas luminosos que se materializavam por um instante antes de serem engolidos novamente pela névoa. Foi em uma dessas curvas fechadas, onde a visibilidade era praticamente zero, que a vi. Primeiro, uma silhueta, alta, esguia, iluminada de forma irreal pelos faróis do meu caminhão. Eu pisquei, achando que o cansaço estava me pregando peças, mas não, era real. Uma mulher parada na beira da estrada, bem na curva. Ela estava vestida de branco, um vestido que parecia de noiva, longo e esvoaçante, mesmo sem vento. Tinha o cabelo comprido e escuro, solto caindo sobre os ombros, e o rosto, mesmo àquela distância, parecia pálido. Não gesticulava, não pedia carona. Apenas estava ali, parada, com a cabeça levemente inclinada. Um arrepio subiu pela minha espinha. Não era comum ver alguém ali, no meio daquela serra, àquela hora da madrugada, e muito menos vestida daquele jeito. Meu primeiro instinto foi acelerar, passar direto, mas algo me deteve, uma curiosidade mórbida, talvez, ou a estranha sensação de que eu precisava parar. Eu diminuí a velocidade hesitante. O caminhão tremeu levemente enquanto eu engatava uma marcha mais baixa. A mulher não se moveu. Parecia uma estátua. Pensei em todas as histórias que ouvi, dos colegas mais velhos, dos causos contados nas noites de chuva, nos pátios de postos. A noiva da BR-116. Uma moça que havia morrido em um acidente ali, no dia do seu casamento, e que de tempos em tempos reaparecia, buscando sua última carona. Eu sempre desdenhei dessas lendas, coisa de gente que bebia demais café e sonhava acordado. Mas ali estava ela. Eu parei o caminhão a poucos metros dela. O motor roncou mais baixo, quase um lamento. Olhei pelo retrovisor lateral esquerdo. Ela não tinha se mexido. O coração batia forte no peito. Hesitei por um momento, a mão no puxador da porta. O medo e a incredulidade lutavam dentro de mim. Por fim, a curiosidade venceu. Abri a porta da cabine, sentindo o ar úmido e frio da neblina bater em meu rosto. "Precisa de ajuda, moça?" Minha voz saiu mais rouca do que o esperado. A mulher virou a cabeça lentamente. Era um movimento suave, quase etéreo. O rosto dela era belo, mas de uma beleza fria, quase translúcida. Seus olhos, mesmo na penumbra, pareciam profundos e vazios, como dois poços escuros. Ela não respondeu. Apenas continuou a me olhar. Senti um nó na garganta. Eu sabia que era uma loucura, mas, por alguma razão, não conseguia ir embora. "Quer uma carona? Para onde você vai?"
Ela levantou uma das mãos apontando para a frente, para a escuridão da estrada que se estendia além da curva. Senti um arrepio. Não havia vilarejo, nem posto, nem nada naquela direção por muitos e muitos quilômetros. Apenas a serra e a escuridão. Tá bom, entra aí, eu disse, sentindo a voz falhar. A mulher se moveu. Seus passos eram silenciosos, deslizantes. Não havia som de saltos ou do tecido do vestido roçando no chão. Ela abriu a porta do carona com uma delicadeza que beirava o irreal e subiu para a cabine. O cheiro. Isso foi o que notei primeiro. Um aroma de jasmim e rosas, doce e intenso, misturado com um leve e perturbador odor de terra molhada e algo mais. Algo que lembrava mofo e decomposição. Uma combinação estranha, quase sufocante. Ela sentou-se de costas para mim, virada para o para-brisa. Não disse uma palavra, não fez um som. O vestido branco se espalhava pelo banco, contrastando com a escuridão da cabine. A neblina do lado de fora parecia ter ficado ainda mais densa, e eu senti o frio aumentar, não apenas da neblina, mas de uma presença gélida ao meu lado. Engatei a marcha e o caminhão voltou a se mover, lenta e pesadamente. O silêncio na cabine era quase insuportável. Tentei ligar o rádio novamente, mas ele apenas produziu chiados estridentes, como se estivesse protestando. Eu o desliguei. O espelho retrovisor interno, que geralmente mostrava a estrada atrás de mim, agora refletia apenas a neblina espessa. Mas de vez em quando, no canto, eu jurava ver um vulto branco. Tentei puxar assunto. Viagem longa, moça. Nenhuma resposta. Para onde exatamente você vai? Silêncio. Apenas o ronco do motor e a minha respiração pesada. Olhei para a mulher de soslaio. Ela continuava imóvel, olhando para a frente, como se estivesse hipnotizada pela estrada. A luz do painel iluminava seu perfil pálido. Os cabelos escuros pareciam brilhar com um lustre estranho. A viagem continuou, quilômetro após quilômetro. O tempo parecia esticar, as horas se arrastavam. A cada curva, eu esperava que ela dissesse algo, ou que eu avistasse alguma cidade, algum sinal de vida. Mas a neblina e o silêncio persistiam. O cheiro de jasmim e terra molhada se intensificava. Eu sentia uma dor aguda no peito, uma sensação de peso. Comecei a suar frio, apesar do ar gelado. Meus olhos ardiam. De repente, percebi algo. Meus faróis estavam cortando a neblina de forma diferente, mais curta. O brilho estava diminuindo. Pisquei, tentando enxergar melhor. E então, o horror. A luz dos faróis estava sendo absorvida. Não pela neblina, mas por algo na neblina. Vultos. Formas disformes e escuras que se moviam silenciosamente para a frente do caminhão, como se estivessem engolindo a luz. Não eram árvores, nem animais. Eram sombras. Sombras que se moviam com uma intenção estranha. Senti meu coração disparar. Olhei para a mulher ao meu lado. Ela ainda estava imóvel, mas agora seus olhos pareciam brilhar com uma luz esverdeada fraca. E ela tinha um sorriso. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que revelava uma satisfação macabra. "Quem é você?" sussurrei, a voz quase inaudível. A mulher virou a cabeça lentamente para mim, dessa vez de frente. Seus olhos não eram mais vazios. Eram cheios de uma tristeza profunda, mas também de uma fúria contida. E então ela falou. A voz era como o vento frio que uiva nas montanhas, misturada com o farfalhar de folhas secas. "Sou a que busca o que perdeu." Senti o caminhão começar a falhar. O motor tossiu, engasgou. O volante começou a pesar em minhas mãos, como se algo o estivesse puxando para o lado. Os vultos na neblina se aproximavam e eu podia jurar que ouvia sussurros, vozes chorosas e melancólicas vindas de todas as direções. "O que você perdeu?" perguntei quase implorando. Ela não respondeu diretamente, apenas estendeu uma das mãos, a palma virada para cima. Na palma vi um anel,
Um anel de ouro, fino, com uma pequena pedra que não conseguia identificar. Mas o anel não era o que me aterrorizou. Foi a mão. A pele estava pálida, quase translúcida, mas parecia úmida. E os dedos eram longos, finos, com unhas que pareciam ter crescido demais e estavam sujas de terra. O cheiro de terra molhada e mofo ficou insuportável. O caminhão deu um solavanco violento. O motor engasgou uma última vez e morreu. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, abafado pela neblina. Apenas os sussurros do lado de fora continuavam. A mulher não estava mais sentada no banco. Ela estava flutuando, pairando a poucos centímetros do banco, os olhos fixos nos meus. O vestido branco agora parecia manchado, não de terra, mas de um tom avermelhado escuro, como sangue seco. "Você tem o que eu preciso." A voz dela ecoou na cabine, vinda de todos os lados, não apenas de sua boca. Senti o ar rarear. A porta do meu lado abriu sozinha, rangendo. As sombras do lado de fora se aproximavam e eu senti as mãos frias e etéreas tocando meus braços, puxando-me para fora da cabine. Lutei, tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. A mulher estendeu a mão novamente. Eu não podia desviar o olhar. O anel em seu dedo, a terra sob suas unhas. "Eu preciso do meu casamento," ela sussurrou. "Preciso do meu noivo." Senti as sombras me arrastarem para fora do caminhão. A última coisa que vi foi o rosto da noiva, pálido e com os olhos vazios, enquanto o anel brilhava na penumbra. O cheiro de jasmim e decomposição me envolveu por completo. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente conseguiu furar a neblina da Serra do Cafezal, uma equipe de resgate encontrou meu caminhão Scania parado, abandonado em uma curva perigosa da BR-116. A carga de eletrodomésticos estava intacta. A cabine estava vazia. A porta do motorista estava aberta, balançando levemente com a brisa. No banco do carona, dobrado cuidadosamente, havia um pedaço de tecido branco. Era um pedaço de véu de noiva, bordado com pequenas flores. Cheirava a jasmim e, estranhamente, a terra molhada. Não havia sinais de luta, nem de arrombamento. Apenas o caminhão parado, como se eu tivesse simplesmente desaparecido no ar. Os patrulheiros, experientes naquelas estradas, se entreolharam com um ar de resignação. Eles já tinham ouvido as histórias. Conheciam a lenda da noiva da BR-116. Mas, claro, não podiam registrar isso no relatório. Motorista desaparecido, sem vestígios. Poucas semanas depois, em um posto de beira de estrada a centenas de quilômetros dali, um caminhoneiro mais velho, com cabelos grisalhos e olhos cansados, tentava acender um cigarro. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Ele falava com um colega sobre a Serra do Cafezal. "Dizem que tem uma noiva lá, sabe? Pede carona, leva o caminhoneiro para outro lugar." O colega, jovem e cético, riu. "Lenda, seu Elias. Coisa de velho para assustar a gente." Elias não riu. Ele puxou a fumaça do cigarro, o olhar perdido no horizonte. "Não é lenda, não," ele sussurrou. "Eu conheci um que sumiu lá. Dizem que ele virou o noivo, aquele que ela estava esperando." O caminhoneiro mais novo, o jovem Marcos, olhou para Elias com um ar de estranhamento. Elias estava diferente, mais pálido, com um brilho estranho nos olhos. Parecia mais velho do que sua idade. E havia algo no seu jeito de olhar a estrada, uma melancolia profunda e um ar de quem carrega um segredo pesado. Elias apagou o cigarro e subiu na boleia, o motor de seu caminhão, um Scania com uma pequena mancha de mofo no tapete do lado do carona, roncou para a próxima viagem. Ele olhou para o banco do carona como se esperasse que alguém estivesse ali, mas estava vazio, e o cheiro de jasmim e terra molhada parecia seguir Elias para sempre, um perfume fantasma que ele nunca mais conseguiria esquecer. Meu nome é Zé, mas todo mundo na estrada me conhece como Zé da Gambiarra. Não é por mal, é que eu sempre me virei.
Meu caminhão, um velho Mercedes-Benz 717, já rodou mais que a maioria dos colegas. Tenho 42 anos e uns 20 deles foram dedicados à estrada. Sou solteiro, não tenho filhos e a verdade é que a cabine é meu lar, minha vida. Carrego de tudo: legumes para o Ceasa, material de construção, às vezes uns bichos. A rotina é pesada, mas me dá a liberdade que sempre quis. Essa história que vou contar não é para os fracos de coração. E olha que já vi muita coisa esquisita por aí. Coisa de gente que bebe demais, alucinação por causa do sono ou até umas lendas que a gente ouve e logo esquece. Mas o que me aconteceu há uns 6 meses foi real. Tão real que até hoje eu evito passar perto de qualquer objeto deixado no acostamento. Tudo começou numa tarde abafada, na BR-040, voltando de Brasília para Belo Horizonte. Eu vinha com a caçamba vazia, doido para pegar um frete que me levasse para o litoral. O sol castigava o asfalto e o calor entrava pela janela aberta, junto com a poeira. Eu ia cantando junto com o rádio, uma moda de viola que me fazia lembrar da roça. De repente, num trecho meio isolado, com umas fazendas ao longe e sem muito movimento, vi algo na beira da estrada. No início achei que era lixo, mas conforme fui me aproximando, o objeto tomou forma. Era um boneco, grande talvez uns 70 centímetros, sentado no barranco de costas para a rodovia. Eu sou um cara que não resiste a uma curiosidade. Parei o caminhão uns metros à frente e desci. O asfalto quente queimava a sola da minha bota. Aproximei-me devagar. O boneco era de pano desses antigos, talvez artesanais. Estava sujo, empoeirado, com as roupas desbotadas e os olhos feitos de botões pareciam me encarar mesmo de costas. A roupa era de marinheiro, branca e azul, com um chapéu pequeno que já tinha perdido a forma. Não sei porquê, mas senti uma atração estranha por ele. Uma pena, talvez. Quem deixaria um boneco desses no meio do nada? Peguei-o com cuidado. Era surpreendentemente pesado. A cabeça pendia um pouco para o lado. Os botões que formavam os olhos eram diferentes. Um era preto e o outro, um pouco maior, era de uma cor âmbar opaca. Pobre coitado, eu murmurei, sacudindo a poeira. Não tinha nada de especial nele, apenas um velho boneco de pano. Resolvi levá-lo. Pensei que talvez pudesse dar para alguma criança em algum posto ou até deixar pendurado na cabine como um amuleto, uma companhia, quem sabe. Voltei para o caminhão e o coloquei no banco do carona, encostado na porta. Ele ficou ali, o marinheiro de pano, olhando para a estrada através do para-brisa. Liguei o caminhão e segui viagem. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. A moda de viola voltou a tocar no rádio. No início, era só uma coisa na minha cabeça, um barulho estranho, um rangido. Eu olhava para o boneco que estava imóvel. Deve ser o caminhão velho, eu pensava, ou o sono. Mas os barulhos continuaram. Eram pequenos, quase imperceptíveis. Um arranhar suave, como unhas de gato no estofamento. Um sussurro, quase um respiro. Eu parava o rádio, prendia a respiração, mas não ouvia nada. Quando ligava de novo, os sons voltavam. Comecei a me sentir vigiado. A primeira coisa estranha de verdade aconteceu na primeira parada. Parei num posto em Juiz de Fora para abastecer e jantar. Desci do caminhão, travei a porta e fui ao restaurante. Quando voltei, 1 hora depois, senti um frio na barriga. A porta do carona, que eu tinha certeza de que havia travado, estava destrancada. E o boneco não estava mais encostado na porta. Estava sentado no meio do banco, de frente para a minha cadeira, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como se estivesse me observando. Seus olhos de botão pareciam mais intensos. Meu coração disparou. Que brincadeira é essa? Pensei. Será que algum frentista entrou? Mas a porta estava apenas destrancada, não escancarada. E quem faria isso? Peguei o boneco, senti um arrepio. Ele parecia mais pesado do que antes.
Coloquei-o de volta no canto, escorado. Naquela noite, dormi na cabine. Não consegui pegar no sono direito. Cada rangido do caminhão, cada ruído lá fora, me deixava em alerta. Jurei que ouvi passos leves dentro da cabine e o cheiro começou a aparecer, um cheiro estranho. Um cheiro de água salgada, de maresia, mas não de um mar limpo. Era um cheiro de mar morto, de coisa podre. Na manhã seguinte, o boneco estava do mesmo jeito que eu o deixei. Tentei me convencer de que tudo era minha imaginação. Eu estava exausto. Peguei um frete de Belo Horizonte para Guarapari, no Espírito Santo. Ferro muito pesado. A viagem prometia ser longa. No caminho, comecei a sentir o clima mudar. Uma sensação de que não estava sozinho. O boneco agora parecia mais real, mais presente. Eu estava dirigindo pela BR-262, já no Espírito Santo, quando o terror realmente começou. Era noite. Uma escuridão densa e a estrada era sinuosa, cortando a mata. Eu senti um cheiro forte de maresia, daquele cheiro podre, enchendo a cabine. Olhei para o banco do carona e o boneco não estava lá. Um suor frio escorreu pela minha testa. Eu parei o caminhão no meio da estrada. O motorista de caminhão sabe que parar é perigoso, mas eu não tive escolha. A cabine estava vazia, mas o cheiro era tão forte que quase me sufocava. Eu procurei o boneco por toda parte, debaixo do banco, atrás dos meus pertences. Nada. Eu estava começando a achar que estava enlouquecendo. Foi então que ouvi um barulho, um pequeno arranhar vindo de trás do meu banco, do meu maleiro. Meu coração gelou. Com a mão trêmula, abri o maleiro. Lá estava ele, o boneco, enrolado nas minhas roupas, os olhos de botão me fitando. E então, eu juro que o botão de um dos olhos, o âmbar, piscou. A cabeça dele, que sempre pendia, agora estava ereta e ele parecia estar sorrindo. Um sorriso macabro, quase imperceptível, feito de linhas costuradas. Eu gritei. Um grito que saiu da garganta, um grito de pânico. Joguei o boneco para fora do caminhão com toda a força que tinha. Ele caiu na terra, na beira da estrada. Eu bati a porta do maleiro e da cabine, as mãos tremendo tanto que mal consegui ligar o caminhão. Acelerei sem olhar para trás. Eu queria distância daquele maldito boneco. O cheiro de maresia podre foi diminuindo e a respiração voltou ao normal. Finalmente, eu pensei, livre. Mas eu estava enganado. Eu já estava perto de Guarapari, a cidade à beira-mar, quando o caminhão começou a dar problema. O motor engasgava, as luzes do painel piscavam e o cheiro de maresia voltou, mais forte do que nunca. Não era um cheiro de mar, era um cheiro de naufrágio, de coisa morta vinda do fundo do oceano. Olhei para o retrovisor interno e lá estava ele. Sentado no banco do carona, me olhando. O boneco. Senti um arrepio tão forte que quase perdi o controle do caminhão. Como ele voltou? Eu o joguei na estrada. Eu estava a quilômetros de onde o deixei. Os olhos de botão, um preto e outro âmbar, pareciam me perfurar e ele estava rindo. Eu podia ouvir a risada. Uma risada aguda, infantil, mas cheia de malícia. Me deixa em paz, eu gritei perdendo a cabeça. O caminhão perdeu força. O motor engasgou uma última vez e parou completamente. Eu estava no meio da estrada, em um trecho deserto. O pânico me dominou. Tentei ligar de novo. Nada. O boneco virou a cabeça para o para-brisa e foi aí que vi as luzes piscando vindo do meio do mar, que agora eu via ao longe, e sons. Vozes, gritos e o barulho de ondas batendo em algo de madeira. O boneco estava agora na minha frente, em pé no painel. Ele era grande demais para aquilo, mas estava lá. Seus bracinhos de pano se estenderam e ele apontou para o mar. Ele quer voltar para casa. Uma voz infantil e distorcida sussurrou em minha mente. Não era uma voz que eu ouvia, era uma voz que ecoava dentro da minha cabeça, me sufocando. Ele quer o mar. Então eu vi.
No fundo do caminhão, na carroceria onde eu levava o ferro, a lona estava levantada. E de dentro, algo se movia. Algo que cheirava a maresia, a algas podres. Um líquido escuro e viscoso começou a escorrer pelas frestas da caçamba, escorrendo pelo asfalto. O pânico virou terror. Eu vi a mão do boneco se estender para mim. Seus dedos de pano pareciam mais longos e suas unhas, feitas de fios desfiados, pareciam querer me rasgar. Eu chutei a porta do meu lado com toda a força. Abria e me joguei para fora, caindo no asfalto quente. Levantei-me, ignorando a dor, e comecei a correr. Corri sem olhar para trás, sem me importar com o caminhão, com a carga, com nada. Apenas corri. Enquanto corria, ouvi a risada do boneco ecoar na noite, e atrás de mim, o som das portas do meu caminhão que se fechavam lentamente. E depois, o motor, que ligava sozinho. Olhei para trás, ofegante. Meu caminhão estava se movendo, devagar, mas se movendo. Não para a frente na estrada, mas virando lentamente em direção ao mar. Eu o vi acelerar, as luzes traseiras se afastando, mergulhando na escuridão em direção à praia, onde as luzes fantasmagóricas e os gritos pareciam vir. O último som que ouvi, antes de o caminhão desaparecer na escuridão, foi a risada aguda do boneco. Demorei horas para chegar a pé a um posto de gasolina. Ninguém acreditou na minha história. Acharam que eu estava drogado ou que tinha surtado pelo calor. O caminhão nunca foi encontrado. Nenhuma carga de ferro, nenhuma lona, nenhum Mercedes-Benz 717. A polícia registrou como roubo ou desvio, mas eu sabia a verdade. Eu nunca mais consegui dirigir um caminhão. O cheiro de maresia podre, mesmo que eu não esteja perto do mar, ainda me persegue. Às vezes, em dias de chuva, quando o ar está úmido, eu juro que ouço uma risada infantil e distante. E sempre, sempre, eu evito o mar. Não consigo mais ver a água salgada sem sentir o pânico me dominando. Meus colegas me chamam de Zé Louco agora. Alguns ainda me cumprimentam, outros evitam. Eu entendo. Ninguém acreditaria numa história dessas. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que aconteceu. E sei que, em algum lugar, nas profundezas daquele oceano, o boneco amaldiçoado, o marinheiro de pano, está com o meu caminhão. E ele está esperando. Esperando por um novo motorista desavisado para levar para casa, para o mar. Meu nome é Osvaldo e sou caminhoneiro há mais de 25 anos. Minhas mãos, calejadas pelo volante, já sentiram o calor da BR-376, o frio da BR-101 no sul e a poeira da BR-163 no centro-oeste. Meu Scania, um modelo velho de 22 anos, é meu companheiro fiel, meu escritório, minha casa. Eu gosto do ronco do motor, da solidão da estrada, do café forte em copo térmico e da liberdade de ir e vir. Sou um homem de rotina, de poucas superstições. Vi muita coisa nesse mundo afora, mas sempre encontrei uma explicação lógica para tudo. Até que cruzei com o Rio das Almas. Foi numa madrugada de fevereiro, em plena época de chuvas. Eu vinha do Mato Grosso do Sul, carregado de soja, e meu destino era o porto de Paranaguá, no Paraná. A viagem já estava na reta final, e eu seguia pela BR-277, no trecho que corta o interior do Paraná, próximo à cidade de Guarapuava. O céu estava carregado, um breu sem estrelas, e uma garoa fina começara a cair, molhando o para-brisa e tornando o asfalto um espelho negro. O ponteiro do relógio no painel marcava 13h45 da madrugada. Aquele trecho da BR-277 é conhecido por suas curvas sinuosas, as matas fechadas dos dois lados e a presença de vários rios que cruzam a rodovia. Um deles é o Rio das Almas. Não é um rio grande, mas sua lenda é antiga, sussurrada entre os mais velhos da região. Dizem que, há muitos anos, uma família inteira se afogou ali em uma enchente repentina e seus corpos nunca foram encontrados.
Desde então, em noites de chuva forte ou neblina, ouve-se um canto. Um canto triste, melancólico, que atrai quem o escuta para as profundezas da água. Sempre achei besteira, coisa de pescador contando causo, mas naquela noite o ar parecia diferente. Mais pesado, mais úmido, mesmo com o ar-condicionado ligado. O cheiro de terra molhada e mato se misturava a algo que eu não conseguia identificar, algo adocicado e denso, como flores apodrecidas. Foi quando me aproximei da ponte velha sobre o Rio das Almas que o senti. Uma melodia, não era uma música do rádio, que eu já tinha desligado por causa do chiado. Era um canto, suave, distante, mas cristalino, parecendo flutuar no ar úmido. Era uma voz feminina, com uma doçura que te embalava, mas ao mesmo tempo uma melancolia profunda que te apertava o peito. Parecia um lamento, uma canção de ninar entoada em um túmulo. A ponte era estreita, de concreto antigo, sem iluminação. Os guardrails estavam corroídos pelo tempo. O caminhão passou sobre ela e o canto ficou mais alto, mais claro. Pude jurar que vinha de baixo, do próprio rio. Meu corpo se arrepiou, mas não de frio. Era um arrepio que nascia lá no fundo da alma. Eu acelerei, querendo deixar aquele lugar para trás. Mas o canto, ele me seguia, ecoava na cabine, parecia estar dentro da minha cabeça. Era tão lindo, tão triste, que eu sentia uma atração estranha, uma vontade incontrolável de parar, de ir até a beira do rio para ver quem cantava com tamanha dor. Lutei contra essa sensação. Prendi a respiração, apertando o volante com as duas mãos, os nós dos dedos brancos. É o cansaço, Osvaldo, eu dizia a mim mesmo, alucinação. Mas a melodia era persistente e a cada metro ficava mais forte, mais envolvente. Comecei a sentir uma sonolência que não era normal, um torpor que tentava me puxar para um sono profundo. Meus olhos pesavam e a cabeça, teimosa, queria inclinar-se para o lado. De repente, as luzes do painel do caminhão começaram a piscar. Fracas, depois mais intensas, como se algo estivesse causando um curto-circuito. O ronco do motor, antes uniforme, agora falhava, tossia, engasgava. E o cheiro de flores apodrecidas se intensificou, misturando-se a um odor nauseabundo de lodo e coisa morta, como se o próprio rio estivesse exalando seu hálito fétido dentro da cabine. O canto. Agora não era só um lamento. Parecia haver mais vozes, em coro, subindo e descendo em tons que me davam náuseas. Eram vozes femininas e infantis, chorosas, distorcidas, mas ainda com aquela melancolia atraente que me prendia. Olhei para o retrovisor lateral direito. A mata estava escura, mas vi algo. Um brilho fraco, azulado, vindo do rio, através das árvores, como se uma lâmpada estivesse acesa debaixo d'água. Meu coração disparou. Não era um pescador, nem uma lanterna. Aquele brilho se movia, flutuava. A sonolência virou tontura. Senti minhas pálpebras pesarem ainda mais. Eu estava lutando contra a vontade de fechar os olhos. O canto era um abraço suave que me convidava à rendição. Minha mente gritava para ficar acordado, mas meu corpo pesava. O caminhão começou a desacelerar. O motor, antes potente, agora parecia ter sido domado por uma força invisível. Os ponteiros do painel dançavam. Eu pisei no acelerador, mas o caminhão mal respondia. Era como se algo estivesse me freando, me puxando para trás. E então vi, não um vulto, mas uma imagem. No meu para-brisa, as gotas da garoa se juntaram. E por um instante, na água escorrendo, vi um rosto. O rosto de uma mulher, pálida, com cabelos longos e escuros que pareciam emaranhados em algas. Seus olhos, azuis e brilhantes como o clarão que vi no rio, me fitavam com uma doçura terrível, cheia de uma tristeza que me despedaçava. E ela sorria, um sorriso fraco, convidativo. Venha, a voz em minha cabeça, que parecia ser a dela, sussurrou. Venha para o descanso. Tentei gritar,
mas nenhum som saiu da minha garganta. O cheiro de lodo e flores mortas era tão forte que eu quase desmaiei. Eu me agarrei ao volante, minha única âncora à realidade. O caminhão continuava perdendo velocidade. Eu via a mata fechada ao meu lado e eu sabia que em algum lugar ali o rio corria. O caminhão, por conta própria, começou a desviar. Não para a frente na estrada, mas para a direita, para o mato. Eu puxei o volante para a esquerda com toda a força, mas ele parecia travado, obedecendo a outra vontade. A melodia se tornou um crescendo, um coral de vozes que clamava por mim, seduzindo-me para a escuridão. Pude sentir o pneu direito raspando na terra do acostamento. O caminhão sacudiu violentamente. Eu estava sendo puxado para fora da estrada, para o rio das almas. Em um último e desesperado esforço, gritei, não com a voz, mas com a alma. Um grito silencioso de pânico e resistência. E então senti um frio gélido me atingir. Não era o ar. Era como se uma mão fria e molhada tivesse tocado minha nuca. O choque foi tão intenso que me despertou do torpor hipnótico. A melodia cessou abruptamente. O cheiro de lodo diminuiu. O caminhão parou de desviar e endireitou-se na pista, mas o motor engasgou e morreu. O silêncio na cabine era quase ensurdecedor depois daquele inferno sonoro. Meu coração batia descontrolado. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui ligar a chave. O motor tossiu, mas pegou. Acelerei, sem olhar para trás, sem ousar olhar para o rio. Não importava a carga, o prazo, nada. Eu só queria sair dali. Eu pisei fundo no acelerador, deixando o rio das almas para trás. A cada quilômetro que eu percorria, o ar pesado diminuía e o cheiro de podridão se dissipava lentamente. Dirigi sem parar por mais de 4 horas, até avistar as primeiras luzes de uma cidade maior, quando o sol já começava a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons de laranja e rosa pálido. Só então parei em um posto de gasolina, exausto, tremendo, mas vivo. Desci do caminhão e vomitei ali mesmo, na terra. Ninguém acredita na minha história. Alguns colegas mais velhos, quando menciono o Rio das Almas, apenas balançam a cabeça e me olham com pena ou com um brilho de compreensão nos olhos. Os mais jovens zombam, dizem que bebi demais ou que o cansaço me pegou. Eu nunca mais passei por aquele trecho da BR-277 à noite. Sempre busco rotas alternativas, mesmo que levem mais tempo e custem mais combustível. O medo do canto, daquele cheiro de lodo e flores mortas, ainda me persegue. Às vezes, em dias chuvosos, quando estou em casa em silêncio, juro que ouço um lamento distante, um sussurro suave que me chama. Meu Scania, o velho de 22 anos, ainda está comigo. Mas no painel, as luzes piscam de forma intermitente, sem motivo aparente. E no estofamento do banco do carona, há uma mancha úmida e escura que não consigo remover e que, em noites úmidas, exala um cheiro fraco de maresia e algo mais. Algo que lembra a frieza das profundezas de um rio. Eu sou Osvaldo, o caminhoneiro que ouviu o canto do rio fantasma. E eu sei que, em algum lugar daquele rio, as vozes ainda chamam, esperando por uma nova alma desavisada para seu descanso eterno nas águas profundas. E eu rezo para que ninguém mais precise fazer a minha última travessia. Se você teve coragem de chegar até aqui, então não se esqueça. Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias de terror reais e ative o sininho para não perder nenhum relato que gela a alma. E agora, a pergunta que não quer calar. Você já viu algo inexplicável na estrada? Conte sua experiência nos comentários. Sua história pode ser a próxima a arrepiar nossos espectadores.